Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Cordeiro, canal Paulo Cordeiro Advogado. Devagarito, vamos crescendo, né? No canal, recebendo elogio de alguns amigos. Agora há pouco uma cliente, a Sabrina, disse que assiste aqui os vídeos. Tem outro cliente que é meu xará, Paulo André, que também assiste os vídeos. Ontem o Adriano eu encontrei, da lavanderia aqui da Zona Sul, não me lembro o nome da lavanderia dele, mas eu boto ali nos comentários a propaganda, também diz que acompanha os vídeos aqui. Um abraço aos que sempre assistem, maior ainda aqueles que curtem, maior ainda aqueles que compartilham. E maior ainda para aqueles que não fizeram nada disso ainda e com o intuito de incentivar que façam. Eu agora há pouco entrei também no estúdio, como é que é o nome aqui? Vai colocar o que Eu fechei aconteceu. aqui. O juiz viu o Tutorial. carro Não, no peraí. sinaleiro. Tava assistindo o curso. StreamYard, acho que é. Achei que tinha feito uma transmissão, mas pelo visto não fiz não. Então vamos gravar de novo o vídeo aqui sobre demissão por justa causa em caso de negativa da vacina, aproveitando e dando um suave toque no assunto nexo de causalidade com a doença funcional quando ela for Covid e se ela foi adquirida no trabalho, se isso gera a doença funcional com as garantias dela, enfim. Então vamos lá. Aqui eu tenho um guiazinho para orientação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre, eu decidi fazer esse vídeo porque eu estava assistindo a CPI ontem e o camarada lá falando em imunidade rebanho, que o rebanho dele tinha sido salvo da Covid porque tomou aqueles remédios, enfim, do tratamento precoce, e também pela imunidade que no caso dele teria dado certo. Quando ele falou do rebanho dele, eu achei que ele falava da igreja, porque ele tem uma igreja que ele frequenta, enfim, não entendi se ele é pastor ou não, mas ele aí corrigiu, falou da família dele. Então, assim, a vacinação, eu posso optar por não vacinar, nós vamos falar disso mais adiante, mas a vacina a gente tem que lembrar que ela não é só para nós. Ela é para nós, especialmente, mas ela é um pacto coletivo para erradicar essa maldita doença que nos tomou já 2 anos e aparentemente vai para mais 2 anos aí de cuidados, pelo menos. Então, vacina, máscara, álcool em gel, essas coisas, né? Evitar aglomeração, evitar não, é não aglomerar, são cuidados que não são só para nós, são para as pessoas que nos cercam, né? Nos cercam, familiares e crianças, idosos e amigos. Então já começar a live também, começar o vídeo também, deixando um abraço aqui que eu acredito que Deus possa comunicar o que vão sentir no coração deles, aos meus amigos que morreram de Covid, que eu soube até agora, né, que foi o Carlos Bengochea, cara que foi muito importante na minha vida, eu estava num momento muito difícil e ele me deu um daqueles conselhos de homem mais velho, né, o Carlos me conhecia desde guri e estava lá com seus 60 anos, eu acho, 60 e poucos. E né, aquele conselho dele naquele momento da minha vida foi muito importante. E ao Paraguaçu, que era um cliente que virou amigo, né? Tinha um restaurante ali no centro e depois eu soube que ele foi guri de rua e, enfim, sonhou em trabalhar com comida, teve experiências no exterior com emprego e depois ele montou o restaurante dele. No fim da vida já vinha sofrendo ali com as questões que a Covid trouxe no mercado, né? Fechou o restaurante no centro de Porto Alegre e abriu uma lancheria em Viamão. E aí depois eu não falei mais com ele, até que um dia eu fui olhar num processo e tinha a notícia de que ele havia falecido. A família não chegou a falar comigo, embora eu os conheça. Então fiquei muito triste com essa notícia, me dá até um certo nó na garganta, né? Porque eu não pude me despedir deles. Eu soube, um já estava falecido, o outro estava num estado muito ruim, que era o Carlos. E outros que eu não soube, e familiares de amigos, pessoas próximas de amigos, pai, mãe, irmão. Muito dolorido ver essa situação toda, né? Então, eu precisava começar esse assunto
por essa chamada, não existe imunidade de rebanho. As vacinas que existem no Brasil estão todas elas comprovadas a eficácia delas. Como está comprovado que não é eficaz a cloroquina, por exemplo, esses remédios do tal tratamento precoce, é uma questão ideológica que está matando, já matou quase 700 mil pessoas, sem contar com aquelas que tiveram sequelas e que morreram depois pelas sequelas e estão subnotificadas, né? Não constam dos dados oficiais como Covid, assim como aquelas que ficaram com sequelas horríveis, como movimentos de braço, perna, coisa assim, derrame, etc., que vão levar isso para o resto da vida. Então, por favor, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e se vacinem. Ok. Passado esse aspecto de que ela é um pacto de saúde coletivo, a jurisprudência ainda é pouca sobre a questão da justa causa para quem se recusa a usar vacina, a tomar vacina. Minha opinião, tem que ser demitido, lamento. Porque ela coloca em risco, essa pessoa coloca em risco as outras pessoas que trabalham com ela, as pessoas do transporte público, quando ela pega para ir para o trabalho, as pessoas do bar, do restaurante, que almoça, todo mundo fica à mercê de uma pessoa que não se cuida, mesmo que os outros se cuidem, eles estão com aquele risco por causa dela. E pode matar mãe, pai, filho, a si mesmo e gerar um grande prejuízo para a empresa. Depois eu vou tocar nesse assunto. Então, eu li um acórdão hoje, tem poucas decisões por aí sobre isso, tá? Eu já tinha visto alguns juízes, o Dr. Rodrigo Trindade aqui de Porto Alegre se manifestando sobre isso. Então, existe, tá, a Lei 13.979 de 2020, essa lei é sobre as medidas de enfrentamento da pandemia, tá? E as questões de emergência de saúde pública mundial. E no artigo 3º, inciso 3º dessa lei, Lei 13.979 de 2020, ela prevê a possibilidade de realização compulsória de vacinação. O que é isso? É obrigar a pessoa a tomar vacina, tá? Não está sendo feito, mas poderia, tá? Porque é lei. E outras medidas profiláticas baseadas em evidências científicas, né? Sendo que nós estamos falando aqui só de coisas cientificamente comprovadas. A ciência tem que estar distanciada da fé, gente. A ciência é uma coisa, a fé é a outra, e a política deveria ser outra coisa diferente de fé e ciência, tá? Apesar de ser uma ciência, né? Mas ciência aqui, biológica, medicina, enfim. O Conselho do STF também já se manifestou sobre a obrigatoriedade da vacina como sendo legítima, desde que as medidas profiláticas observem os critérios constantes do regramento, né, da legislação citada. Em especial a questão da informação e do tratamento gratuito, que é o que o Brasil vem fornecendo, vacinas grátis, né? Em janeiro desse ano, o Ministério Público do Trabalho também se manifestou a favor da demissão por justa causa, como uma conduta legítima, né, desde que as medidas profiláticas observem os critérios e também que a empresa seja obrigada a informar os seus funcionários, a cuidar do ambiente para que ele seja um ambiente saudável e, enfim, que tome as medidas de informação, que as pessoas sejam informadas a respeito disso, né? Outra coisa, tem casos onde a pessoa possa ter alergia aos princípios lá da vacina, né? Aos ingredientes da vacina. Nesse caso, claro que o empregador não pode obrigar a pessoa a se vacinar. Sugiro que, se acontecer, entre em contato urgente com o seu jurídico e converse na medida de achar uma solução para que essa pessoa continue trabalhando, tenha garantia de emprego, mas que não coloque em risco a vida das outras pessoas, né? Daqui a pouco trabalhar em home office, daqui a pouco num ambiente isolado, cuidando para que isso não vire um assédio moral, né? Enfim. E se não houver condições, talvez até a demissão da pessoa, mas não por justa causa nesse caso, né? Seria uma demissão considerada injustificada, a saber se a jurisprudência não entenderia isso como uma demissão discriminatória, né? Embora aconteça e às vezes passe impune. Eu hoje mesmo estava lendo o caso de uma jornalista bem conhecida que, ao pegar câncer e começar a químio,
o tratamento que ela fez, ela foi demitida por este motivo. Eu também tenho caso de uma pessoa nas relações pessoais que teve o mesmo problema numa escola e teve câncer e foi demitida por este motivo. Questões subjetivas a se provar na justiça, tá? Também aqui a Matra, a Matra Nacional, né, entende que o empregador tem responsabilidade com a saúde do empregado e sim tem o direito de exigir que o empregado se vacine. A opinião do Dr. Colucci, que é o presidente da Matra, tá? Desculpa o barulho aqui, porque eu trabalho em casa, então, né, acontece. Bueno, outras dúvidas que podem surgir. Tomei a primeira dose, mas não quero tomar a segunda, nos casos onde tem segunda dose, né? Posso ser demitido por justa causa por isso? Entendo que é o mesmo raciocínio, tá? Porque o ciclo completo de proteção é a partir da segunda ou terceira dose, em alguns casos. Tem casos que é dose única. Então vai ser de acordo com aquilo que a medicina disser que te protegeu, né? Então sim, se não quiser tomar a segunda dose, pode ser demitido também. O empregador pode te obrigar, aqueles empregadores malucos que acham que podem entrar na vida política e na vida social dos seus empregados. Tem um bem famoso que é negacionista, inclusive. E, enfim, não vou entrar em grandes detalhes porque eu não quero identificar essa pessoa, não quero ficar mencionando para não me fazer mal. Mas foi até condenado pelo MPT por doutrinar politicamente seus empregados. Ele não pode te obrigar a não tomar a vacina. Aí seria caso, e a CLT é bem clara nesse sentido, de rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Coisa que expõe a tua vida ao risco, ao perigo, não pode ser obrigatório, tá? Tá, e tudo bem, tô lá trabalhando e tal, e adquiri o Covid. Já fiz live com o Dr. Tiago Moisés, com o Rafael Caran sobre isso. E assisti outras lives, acho com o Yamashita também. E assim, o nexo causal nem sempre é claro, tá? Se eu trabalho numa clínica, por exemplo, e todo mundo foi infectado, é muito mais fácil de provar o nexo causal. Ou trabalho numa empresa onde uma pessoa ficou doente, não foi afastada, e aí outra ficou doente, o setor inteiro ficou doente. Me parece claro que o nexo causal está ali. Claro que vai depender de laudo pericial, que sempre as ações de doença funcional têm laudo pericial, vai depender do entendimento do juízo. Mas eu entendo que nesses casos o nexo causal está comprovado. Havendo nexo causal, o que é nexo causal, né? É o fator que deu causa para a doença da pessoa. Ela teria direito à garantia de emprego, porque seria uma doença do trabalho, tá? Considerada uma doença do trabalho. Teria direito à reintegração, caso demitida, teria direito à indenização, possivelmente, e teria direito, talvez, dependendo das sequelas, até a um pensionamento vitalício. Então, eu acho que o empregador tem que tomar um cuidado especial, né, nessas coisas, para que não venha a ocasionar um grande problema para ele no futuro. Espero ter esclarecido alguma coisa, fico à disposição de vocês. Por favor, comentem, façam perguntas, me digam que assunto que pode ser interessante, que eu venho aqui e gravo um videozinho. Se não, eu vou continuar gravando e convidando vocês para assistir, tá? Lá no nosso canal. Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.